os alunos aí do primeiro ano médio, do Centro Educacional Mundo Macho, essa galera aí embaixo, foco Enem, galera, foco Enem aí, para que a gente possa trabalhar os conceitos e gabaritar o Exame Nacional do Ensino Médio, que nós vamos aí prestar no final do ano. Galera, na aula de hoje, nós vamos continuar fundamentando os conceitos sobre a origem e evolução da globalização, esse sistema global, né? Na verdade, integra todo o planeta, todas as adequações, os seus mais variáveis aspectos, né? Com o intuito de comunicar, de interligar, de desenvolver, de aprender, de explorar. São tantos conceitos, tantas denominações aí relacionadas à globalização, e a gente fica assim com várias alternativas. Então é preciso sabermos os mais utilizados na prova do Enem, para que a gente possa distinguir os fatos dos fakes, verdade? Pegando aí o gancho aí de fato e fake, nós devemos aí distinguir também aquilo que é verdade sobre a globalização e aquilo que não é. Porque você sabe, obviamente, a prova de vocês do Enem é recheada assim, de casca de banana, onde o aluno, se estiver desavisado, ele pode, obviamente, escorregar. Não é esse nosso propósito. Aqui a galera pé embaixo, aqui do primeiro ano médio do Centro Educacional Mundo Mágico. A ideia é gabaritar aí, galera, as questões aí que vão cair aí sobre globalização, um assunto muito recorrente aí nos Enems passados, e não será diferente nesse Enem 2020, ok? Na aula de hoje, galera, nós vamos retomar um conceito aí, onde faz a interatividade entre o capitalismo e a globalização, né? Vamos entendermos de que forma esses dois sistemas eles se fundem e proporcionando um poder maior, né? Aí no trabalho e dos objetivos que ambos possuem, certo? E nós vamos também a retomar a questão dos conglomerados econômicos, onde nós vamos citar alguns exemplos que vão se reproduzirem no espaço geográfico global, certo, pessoal? Isso é entrar global, na economia fundamentos, anotem aí os conceitos, recolha o máximo possível dos conhecimentos, dos conceitos, para que a gente possa discutir. E foco Enem. Começa agora, conglomerados e economia global, com o professor Fabrício Muniz, geografia. Ok? Então, galera, vamos lá. Nós temos aí a concepção da globalização e o capitalismo. Veja só, esses dois caras aí, eles andam em conjunto, eles estão unidos aí, certo, pessoal? Um anda extremamente acompanhado do outro. Hoje não funciona um se não tiver o outro, ok? Então, assim como a globalização, o sistema de globalização, esse é o processo de evolução na cronologia histórica, né, aí da Terra, nós vamos ter também essa mesma evolução do capitalismo, certo? E nós vamos pegar aí o feudalismo, que era um processo, um sistema econômico instaurado, certo? Anteriormente, e aí ele evoluiu para essa concepção aí do capitalismo. Nós temos lá a figura dos senhores feudais,
que eram também os donos dos meios de produção, né? Era a hierarquia da cadeia produtiva, e agora nós temos o capitalista, né? É o empresário, a figura do empresário. O capitalista é aquele que detém o capital, que tem o dinheiro, money, ok? E aí sempre a gente brinca, pessoal, capital não é a capital de um estado. Aí nesse sentido é o que? Dinheiro, capital vem do capitalismo aí, o sistema econômico aí adotado e espalhado por grande maior parte do espaço geográfico global, certo? Como eu falei para vocês anteriormente, a globalização ela funciona aí como uma ferramenta fantástica que o capitalismo desenvolveu, né? O capitalismo, ele tem, nós vamos estudar ele ainda partes, em partes, porém eu posso adiantar para vocês que ele tem uma capacidade incrível de se renovar, de se reinventar. É quando a gente pensa que a forma de ganhar dinheiro, de produzir dinheiro, de capital fazer capital, produção de capital fazendo capital, né? Dinheiro fazendo dinheiro. Quando a gente pensa que encontramos a melhor forma de fazer isso, chega uma nova situação onde facilita a vida de quem compra, de quem vende, e esse capitalismo ele se renova, né? Ele se multiplica e se apropria das relações sociais. A verdade é essa. Então, nós temos aí a globalização como uma ferramenta incrível do capitalismo, porque a globalização ela vai demonstrar, ela vai fascinar, ela vai desenvolver de que forma as práticas comerciais vão acontecer, né? E as práticas comerciais acontecem hoje em dia com uma velocidade, uma facilidade incrível, e toda essa facilidade, toda essa diversidade de busca e troca de capital só é propícia, né? Só é vantajosa por conta do sistema de globalização que oferece aí as mais variadas formas para que você possa capitalizar, né? Você possa se introduzir no capitalismo e seguir as suas diretrizes básicas, que é a obtenção excessiva do lucro, né? E a produção do excedente. Mas essas questões peculiares do capitalismo nós vamos estudar quando estivermos pegando realmente o capitalismo propriamente dito. Na globalização, nesse momento, vamos só entender que ela vai funcionar como uma ferramenta aí de impulsão do desenvolvimento desse capitalismo. Ok? E aí, a aula anterior, eu mostrei para vocês esses conglomerados aí, esses conglomerados econômicos, né? As grandes corporações, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, a Coca-Cola. Eu trago para vocês um exemplo da Coca-Cola, certo? A Marlboro, né? É, a Nokia, né? A Samsung são empresas de tecnologia, né? A Google, certo? O Walt Disney de entretenimento, tal. Pessoal, então, enfim, nós temos várias, né? Nós temos aqui mais de alimentos, a McDonald's, que vocês adoram, né? Também é outro conglomerado, enfim. O que são isso? Ela está aqui, a McDonald's, pessoal, está aqui no cantinho. Então, veja só, pessoal, esses conglomerados, chamados de conglomerados econômicos, são as empresas multinacionais ou transnacionais. Professor, qual é o correto em se falar? Pessoal, ambas as leituras estão corretas, né? Algumas literaturas trazem multinacionais, outras trazem transnacionais, né? Eu, particularmente, eu gosto e me aproprio mais do termo transnacional, porque a ideia
ultrapassar, né? Transgredir mesmo, ultrapassar, chegar em outro patamar, como diz a história, né? Em outro patamar. Então, transnacionais é porque você cresceu demais. O que são essas transnacionais ou multinacionais? São empresas que elas cresceram demais, cresceram muito no seu país de origem e dessa forma foi necessário que você começasse a abrir filiais. Inicialmente você começa a abrir filiais no seu próprio país ou no seu próprio estado e vai crescendo até você se tornar internacional. E aí você vai abrir uma filial, vamos lá, eu tenho, por exemplo, no processo de crescimento da Coca-Cola, é uma multinacional norte-americana, eu tenho ali a Coca-Cola crescendo, e aí ela cresce bastante, e eu vou internacionalizar ela, vou transformar a empresa de forma internacional, certo? E aí eu começo a expandir ela, por exemplo, para a América Central, a América do Sul, e aí ela continua crescendo, e aí eu começo a enviar, abrir, na verdade, as filiais, em outros continentes, como a Europa, como a Ásia, a África, a Oceania, ou seja, a Coca-Cola está em todo o espaço territorial do planeta. Então, nós temos ali a matrix do seu país de origem e as filiais espalhadas por todo o mundo. Isso acontece, pessoal, com essas grandes marcas aí que nós temos aí espalhadas por todo o mundo. Eu costumo até falar para meus alunos, né? E se você chegar no Emirados Árabes e pedir uma Coca-Cola, você vai encontrar uma Coca-Cola lá, certo? Então, quando você vê um produto a esse nível, com esse nível de distribuição mundial, pode ter certeza que esse produto faz parte, né, de uma gigante, né, transnacional ou multinacional. Nós temos aí alguns exemplos, né, várias aí espalhadas por aí, automobilística, né, Ford, né, também uma gigante da área automobilística. Nós temos aqui a BMW, certo? Motorola, enfim, de vários, de alimentos, de tecnologia, de automóveis, de serviços. Nós temos uma série de conglomerados mundiais, né? São gigantescas empresas que espalham filiais por todo mundo, mantém a sua sede e acaba aí espalhando filiais por todo mundo. A finalidade é a obtenção do lucro, pessoal. E para isso, infelizmente, ocorre a exploração, certo? A exploração dos recursos naturais, a exploração da mão de obra barata, a exploração do conhecimento da tecnologia, a exploração cultural, enfim, e alguns países onde a legislação não é tão vigente, existe muita exploração do trabalho infantil por conta dessas multinacionais aí que visam somente a questão da obtenção do lucro, não o impacto ambiental, social, cultural que está causando lá nesses países aí, principalmente os países subdesenvolvidos aí do globo, ok? Então, a economia mundial na nossa atualidade, pessoal, a globalização é fundamental para a economia global, certo? Por quê? Porque a economia global, e isso você já sente esse reflexo, ela é interligada. Professor, como assim interligada? Vamos lá. Se ocorre uma crise econômica, nos Estados Unidos, por exemplo, que é aí a grande superpotência econômica e militar do planeta, se ocorrer um problema econômico lá, né, uma queda no mercado, em um determinado mercado dos Estados Unidos, essa queda, né, essa crise econômica vai se refletir em todos os países do mundo, você não tenha dúvida disso, certo? Obviamente que
Existem países ricos que vão sofrer um impacto menor e, obviamente, o impacto maior vai ser sobre aqueles países subdesenvolvidos periféricos, como no caso, por exemplo, do nosso país, o nosso Brasil, né? Onde ocorre uma crise econômica em um determinado setor de um país gigante ou de um bloco econômico gigante, esse impacto econômico acaba respingando, refletindo sobre as economias menores, isso no efeito que nós chamamos de efeito dominó da economia, certo? Porque quando você empilha o dominó um do lado do outro, você derruba um, ele vai caindo, todo um do lado do outro, não é assim? Da mesma forma ocorre na economia hoje, porque ela é globalizada. Nós temos aí as bolsas de valores, que se vocês perceberem, as empresas estão vendendo aí seus pacotes de valores a todo momento, vende e compra, estão valorizando ou se desvalorizando diariamente. Então é um jogo de cintura aí. E isso acontece, por exemplo, lá no Japão, vai ter reflexo aqui no Brasil, mas com certeza, porque a economia é globalizada, ok? Então, esse efeito dominó aí é bem real na economia atual, certo? Nas últimas décadas do século XX, o mundo começou a vivenciar mais intensamente um processo conhecido como globalização da economia, ou seja, união dessa economia. Está todo mundo estruturado, está todo mundo, setores da economia unidos. Se um setor quebra, isso vai refletir nos outros setores também, certo? Processo de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e da comunicação entre os países. Então, esse processo aí de integração econômica, social, cultural e de comunicação através dos mais variados meios de telecomunicação e de tecnologia, isso só ocorre por conta da base que a globalização permite, certo? A globalização ela transforma esses setores sociais, econômicos, culturais acessíveis a todo o globo, né? Todos os povos de diferentes etnias, classes sociais, não importa, todos eles têm acesso a essas mesmas informações. Não têm acesso aos serviços, né? Que fique claro, né? Que é onde nós vamos ver aí a globalização perversa. Não tem acesso aos serviços. Porém, acesso às informações, sim, você vai poder ter através da internet, aplicativos, da tecnologia, isso tudo está dentro de um pacote da globalização. Ok? Característica da economia global. Olha, nós temos aqui a imagem de dólares. O dólar hoje é a moeda, né, universal. Não é a mais valorizada. O euro ele é mais valorizado do que o dólar. Porém, o dólar hoje é a moeda universal. Para qualquer lugar que você viaje, você tem que levar uma quantidade específica de dólar. Porque aí vários países do mundo aceitam dólar. Se você sair aqui do Brasil, por exemplo, só com real, certo? Você vai para a Europa, você não desenvolve nada lá. Você pode encontrar, inclusive, lá casas de câmbio para você fazer a troca, né? Cambial de real para o euro. E o euro é muito mais valioso do que o real. Porém, o indicado, até as cidades, elas não permitem você viajar sem uma determinada quantidade, uma determinada quantia de dólares já na sua carteira, no bolso, certo? A partir da segunda metade do século XX, as empresas começaram a se instalar filiais em vários países, ou seja, aquele contexto que eu falei para vocês, os conglomerados começou a lançar as filiais para explorar a economia dos recursos de vários países. O processo ficou conhecido como mundialização ou internacionalização do capital e da produção. Ou seja, eu vou mundializar a minha produção. Eu sou uma empresa, minha empresa, por exemplo, a Nike,
certo? A Nike, eu vou utilizar uma mão de obra barata e abundante da Índia, por exemplo, que possui uma população gigantesca, segunda maior população do mundo, né? 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e aí eu vou ter mão de obra abundante e barata. E aí eu, inclusive, vou explorar crianças. Por exemplo, as bolas da Nike, elas são costuradas à mão, em oficinas de fundo de quintal, né? E cada bola ali produzida, você recebe ali centavos de dólar. E aí, quando a Nike vai vender aquele produto em uma loja esportiva, é um preço absurdo do produto, né? Então, essas empresas grandes, elas acabam utilizando o espaço geográfico, a mão de obra, o recurso, porque o couro é extraído lá também, o couro é tudo produzido, tratado lá na Índia também, certo? Em um processo, inclusive, degradante para o ser humano, e aí acaba produzindo um produto como a bola da Nike, que tem um valor de mercado altíssimo nas lojas de produtos, de artigos esportivos, onde você vai pagar mixaria, pagar centavos de dólar por essa bola produzida e muitas das vezes em condições insalubres, condições desumanas e utilizando inclusive mão de obra infantil, né, trabalho infantil. E isso não é uma visão legal, socialmente falando, porém a empresa ela visa apenas um objetivo, a obtenção do lucro pessoal, certo? Tem até uns blogs aí que se preocupa com o bem-estar social, não sei de quê, mas isso tudo é log e nós vamos ver esses logs aí, acontece muito também com o meio ambiente, o chamado log verde, e nós vamos discutir esses logs aí em outras oportunidades, em outras aulas, né? Por enquanto, vamos ficar aqui nessa exploração socioeconômica, cultural e de recursos desses países aí pobres, subdesenvolvidos, ok? A economia global e as transformações no espaço geográfico. A economia global, ela promove essas transformações aí no espaço geográfico, não tenha dúvida, né? Os espaços eles se constroem através e com a perspectiva dos interesses econômicos, né? Nós temos aí vários exemplos disso para deixar aqui claro, né? Quando você vê, por exemplo, a retirada de uma população para o encaixe aí de a retirada de uma população mais carente de uma determinada região, é onde você vai ter aí a construção naquele local de um condomínio de luxo, ou seja, obedeceu ali o interesse da economia, né? De quem paga mais, quem vai ficar ali, quem vai ser o detentor da terra, aquele que, obviamente, paga mais. Verdade?